Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais parcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul foi aprovado. Ainda tem uma chance dele cair, mas provavelmente não vai acontecer. E alguns estão dizendo o seguinte: acordo do Mercosul e União Europeia é o maior pacto de livre comércio da história. Analistas da CNN aqui falando: acordo do Mercosul e União Europeia será trunfo para Lula. Só que o negócio é, cara, quando você estuda o que realmente tá no acordo, você fica... Será? Será? Será mesmo? Sabe? Será mesmo? Vou cometer aqui um Eduardo Pessoa. Será mesmo? Será mesmo? E aí, mano, eu até convido, se, algum economista, alguém que estudou isso mais a fundo, sabe? Especialista tiver opinião, eu gostaria muito de saber o que você acha. Porque quando a gente estudou os detalhes, cara, pareceu uma coisa pequena. E eu acho que o headliner, assim, do argumento de... Ah, não, na verdade, esse acordo comercial não é uma grande coisa... É o seguinte, teve um estudo feito pelo IPEA que estimou... Cadê o negócio aqui? Exato. Estudo do IPEA, que é Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada, então um negócio bem respeitado no Brasil, calcula que o acordo provocará um crescimento de 0,46% do PIB brasileiro até 2040. Não é 46% do PIB. Não é 4,6% do PIB. É 0,46% do PIB em 2040. Até, né? Exato. Porra. 15 anos, o resultado final disso será 0,5% de crescimento do PIB. Isso aí diluído pelos anos, você nem vai ver, pô. Pois é, né? Enfim. E aí, cara... vamos comentar um pouco, né? Sobre, primeiro, todo o trâmite bizarro, né? Que demorou pro acordo ser implementado, e depois todos os pontos que incluem dele. Inclusive, eu achei a opinião desse negociador interessante, né? Apesar de eu discordar dele, é aquilo, o cara é um negociador do acordo. Ele tem, sabe, motivos pra falar, sabe? Defendê-lo, né? Jogador de bocha diz que bocha é o maior esporte da humanidade, sabe? É tipo, passa uma vibe assim, né? Sim. Mas enfim, cara, esse acordo, ele já tá sendo cooked há 25 anos. Aparentemente, durante o governo do Bolsonaro, ele chegou a ser finalizado em 2019, mas os europeus não aprovaram, por preocupações, principalmente de cunho ambiental. Era o descaso que o Bolsonaro tinha com questões ambientais no Brasil, né? Então, o negócio das queimadas, etc. É aquilo, né? Pra usar um velho, tipo, direitismo genérico. E as queimadas no governo Lula, sabe? Cara, tipo assim, isso é a tática das táticas mais antigas do mundo, né? Inaugurar nos anos 90. Quando você quiser não fazer uma coisa, você alega de respeito ao clima, né? E aí os europeus usam isso, e o Lula reconhece, tá? Isso aparece em várias matérias, que eles usam isso, por exemplo, nas negociações comerciais do dia a dia, né? Boa parte do compromisso, da parte legal desse acordo, basicamente que vai estar estipulado que o comércio está valendo, mas muitas vezes países do primeiro mundo, para boicotar os agroexportadores brasileiros, falam: tem a doença da vaca louca nesse lote. Tem muita queimada esse ano, esse tipo de coisa, entendeu? Quando na verdade ele tem a preocupação com o preço da coisa, é muito competitivo demais. Destruíram o negócio deles. E aí eu imagino que o negociador chegou a falar isso, né? Com o Bolsonaro esse acordo não seria possível. E aí, tipo, você fica meio que se perguntando: será que foi o Mato mesmo? Será que foi o Ricardo Salles realmente que destruiu o acordo entre o Brasil e o Mercosul, dado que ele era o encarregado na época? Ou eles só odiavam o Bolsonaro e não quiseram aprovar na época dele, sabe? Promete isso. E também eu imagino que, assim, o acordo foi semeado pelo Lula, meio que gestado pelo Lula, né, naquela agenda do prestígio global. Aí entregar também a parada, esse grande trunfo na mão do Bolsonaro? Acho que não também, né? Pois é. Enfim, os países da União Europeia aprovaram nessa sexta-feira, em Bruxelas, o acordo de livre comércio com o Mercosul. A despeito da oposição liderada pela França, representantes dos Estados-membros deram sinal verde para o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E aí agora ele vai passar para o Parlamento Europeu, e aí ele tem que ser aprovado por uma maioria simples. Pelo que eu entendi, se essa votação foi feita país por país, né? E aí, pelo que eu entendi, se os países europeus votarem não, representarem 35% da população europeia, o acordo cai. Então, eu acho que a França ainda consegue, se eles convencerem, sei lá,
Áustria a votar contra, a porra ainda pode cair e o parlamento ainda pode negar. Então ainda é uma possibilidade, mas todo mundo tá tratando como sendo improvável. E o Parlamento Europeu, caso você não conheça, ele é um rubber stamp do caralho, assim. Talvez o Parlamento brasileiro, na época da ditadura, tivesse mais poder do que o Parlamento Europeu tem hoje, assim. Cara, e no fim das contas é interessante a posição da França diante disso, porque a gente viu que o Macron, e de forma taça, né, no arranjo das nações europeias, a França serve como diplomata, né? Então, o Macron veio aqui ao Brasil, fez aquela sessão de fotos ridícula com o Lula, né? Onde eles caminhavam de mãos dadas por uma natureza exuberante, assim, né? Tipo, a visão que as pessoas têm do Brasil, enfim. Esse tipo de... Ridícula, cara. Não, ridícula. Essa tá maneira, Pô, profundamente based. Não, cara. é a outra, é mais essa aqui, cara. Pô, cara, eles parecem dois meninos brincando no matagal, assim, meio esquisito, né? Pô, você não era o grande defensor dos gays high performers, mano? O Lula não é high performer, o Macron é. Mas enfim. E aí cara, essa foto tá muito engraçada. Tá tipo, bromance, os dois homens, sabe, bromance, e as mulheres meio tipo... Caralho, o que tá acontecendo? Eu gosto principalmente da Torre Eiffel iluminada com as cores do Brasil. Isso eu achei legal na época. Mas enfim, essa amizade do Lula e Macron é bastante esquisita. Mas que conste, né? A França parecia muito animada com a ideia, né? Pela recepção que o Lula teve, pela recepção que o Macron teve aqui. Só que, na verdade, a França é o coração agrário, né, da União Europeia. França e Polônia, basicamente, né? E aí são os países que têm mais motivos também para se opor, dado que o Brasil tem a mão por cima justamente nesse setor. E aí a França só foi e travou, foda-se. Exato. A gente vai entrar nisso, mas a principal preocupação dos europeus é com relação à indústria pecuária brasileira, que é isso, né? Pô, a América do Sul é o maior produtor de carne do mundo, basicamente, em termos per capita, assim. Seja mogado pelo boi zebuíno. Exato. Não só boi, mas frango também, né? E suínos, então... Tudo. Carne na Europa é muito caro, em parte para proteger os produtores europeus. Cara, se você só abrisse para a Argentina e para o Brasil, iria destruir a indústria pecuária de lá. Seria maravilhoso para a gente. Mas isso não vai acontecer, a gente vai entrar nos detalhes, né? Enfim. Outra coisa que é interessante é a argumentação do Lula, que é o seguinte: em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional, como fator para o crescimento econômico. Não vai ter Lula aqui. Hoje não vai ter, galera. Mas essa ideia de que, tipo, o Trump, né, ele tá sendo o quê? Protecionista, tá sendo unilateral. A gente não, a gente é acordo de livre comércio, amizade, blocos lidando, direito internacional, sabe? Organizações internacionais. Olha como meu bloco é amigo do seu bloco, a gente junto vai poder fazer um bloco maior ainda e tal. Onde, tipo, tá todo mundo amarrado por todo mundo, enfim, né? Eu acho que, sobretudo, esse é o caráter que vão fazer as pessoas gostarem mais desse acordo. Sobretudo o mundo todo se fechando. Mas a América do Sul e a Europa, que tem linda história juntos, né? Tem uma história linda, de verdade linda mesmo. Cara, a ideia é que o mundo seja cada vez mais assim, entendeu? Só tipo, os líderes mundiais têm uma história de amor. Mas eu acho tão engraçado, né, cara? Porque, tecnicamente, né, sei lá, a visão da história que o time do Lula tem era meio que pra eles odiarem a Europa também, né? Talvez mais do que os Estados Unidos até, né? Teria motivos maiores, em tese. Enfim. Tarifas de importação sobre 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos serão eliminadas. De acordo com as estimativas europeias, as exportações para o Mercosul poderão aumentar até 39% e garantir 440 mil postos de trabalho no continente. O acordo começou a ser negociado em 99, mas permaneceu engavetado por longos períodos, ganhou tração no fim de 2024, com especial empenho do governo Lula e de países europeus com pauta exportadora, como Alemanha e Espanha. O premier alemão festejou a decisão com recado para seus opositores. Eu achei... festejou é meio foda, né? Olha a festa alemã, a declaração festiva do Friedrich Merz. Na cultura deles, isso talvez seja muita coisa, né? 25 anos é muito tempo. É fundamental que os próximos acordos de livre comércio sejam concluídos rapidamente, diz Friedrich Merz. Estourando a champanhe. Exato, falou óbvio. Tomando um chopp. Enfim. Então vamos lá. Enquanto os embaixadores europeus davam aval ao pacto em Bruxelas, agricultores franceses repetiam a invasão de tratores em Paris, aumentando a crise política enfrentada pelo primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Partidos de oposições querem usar a aprovação do tratado, fazer um palavrão na França para derrubar o governo e aumentar a pressão sobre Emmanuel Macron. Caso você não saiba, o Macron tá vivendo uma crise política há 3 anos, de ele bota o primeiro-ministro, derruba um governo, bota o primeiro-ministro, derruba um governo. Ora é por causa de
pensão, ora reajuste fiscal. Aí agora seria, tipo, elementos da direita e da esquerda derrubando por falta de proteção aos agricultores. O que eu acho, o Macron, cara, que é um político muito habilidoso, vou morrer em cima dessa pedra. O que ele pode estar articulando é votar, defender o veto, porque ele sabe que o acordo seria aprovado de qualquer forma, né? Então o Macron está num contexto onde ele está sendo flanqueado pela direita e pela esquerda. Ele é a alternativa técnica de centro, né, no meio, e ele precisa navegar, cara, esse antagonismo que vem dos dois lados. E os agricultores na Europa, de forma geral, têm se mostrado bastante organizados, bastante putos também, né? O pessoal não falou tanto, mas Holanda, né, também tem um agro muito forte, deve ter, em tese, né, deve ter antagonizados também, os caras também fizeram manifesto. E a manifestação desses caras é tipo, eles levam uma montanha de esterco até a frente do Palácio Público e despejo, assim. Né? No caso da Holanda, o problema dos agricultores era com as regulamentações ambientais que a União Europeia estava impondo neles, né? Mas esse tipo de manifestação é bastante desagradável, né? E aí a narrativa, né, a forma como, não mais a Marine Le Pen, né, mas o partido dela, articula, provavelmente deve estar batendo, dando porrada nesse acordo, isso vai foder a França, a economia francesa, etc. O pessoal que é dono de terras deve ser bastante favorável a ela, presumo eu. Os interiores da França são mais à direita que as grandes capitais, então Macron deve estar fazendo um xadrez 4D aí como lhe é costumeiro, né? Pois é. Aqui em cima fala sobre sem a Itália, a França não alcançou a minoria de bloqueio no Conselho da UE, caracterizada por ao menos 4 países, mas também pelo correspondente a 35% da população do bloco. Era o que eu estava falando. Os franceses ainda podem tentar travar. Outra coisa que eu achei interessante é isso aqui, ó. Cadê? Que aparentemente os acordos ambientais ficaram aquém do combinado na COP30. Então, as cláusulas sobre desmatamento, por exemplo, estão muito abaixo dos compromissos firmados na COP30, de encerrá-la até 2030. Tipo assim, que bom, né? Porque, vamos ser sinceros, o desmatamento no Brasil não vai ser encerrado. Provavelmente nunca. Não por o nível que os europeus gostariam, né? Então, isso aqui mostrou o mínimo de pragmatismo, né? Depois de uma coisa negociada por 25 anos. Mas vamos lá. Entenda em 10 pontos o acordo, pra gente saber do que a gente tá falando. Trata-se do maior acordo do gênero do mundo. Ele reunirá um mercado estimado de 722 milhões de consumidores. Eles estão falando maior porque juntam muitas pessoas, assim, né? Eu tenho minhas dúvidas até que ponto eles seriam maior em termos de tipo, pega o volume do comércio vezes quantos % você abaixou a tarifa, entendeu? Aí eu já teria as minhas dúvidas. Ou até o valor movimentado também, né? Não é tanto dinheiro assim. Então, é 111 bilhões de euros, aparentemente, que é bastante grana, sabe? Será que isso é mais do que o que roda só na fronteira Estados Unidos e México, só com importação, exportação, né? Sabe? Pois é. Só tipo, peças americanas montam no México e volta, sabe? Isso é um dinheiro da porra, assim. Se você juntasse o NAFTA, né? Comércio Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, mais Estados Unidos, México, Estados Unidos e México, Canadá, porra. Cara, move-se um dinheirão aí. Mas aí, de novo, também, o impacto vai ser bastante distribuído, né? Então, eu acho que pra Europa, cara, deve ter alguns lugares que vai afetar muito pouco, assim. Pois é. Como isso afeta a Bulgária, entendeu? A União Europeia, atualmente, o segundo maior parceiro comercial do Mercosul em bens, depois da China e à frente dos Estados Unidos. A União Europeia já representou... em 2024, a União Europeia representou 17% do comércio total do Mercosul. Ou seja, sabe, 17% é bastante? É bastante. Não é 50%, entendeu? Já o Bloco Sul-Americano é o 10º maior parceiro dos europeus em comércio de bens. Aqui tem um close meio esquisito, né? Do Lula com a Ursula von der Leyen. Lula tá íntimo com todo mundo, né, porra? Que isso. Pois é, ele tá ficando velho, progressivamente mais creepy. Tá meio babão. Pois é. O que é um tratado de livre comércio? É um acordo entre países ou blocos de países que tem o objetivo de zerar ou reduzir tarifas e eliminar outras barreiras de importação e exportação. Aqui tá falando sobre as negociações... Aí fala regras mais severas para monitoramento de preço dos produtos comercializados dentro do bloco. Então isso é uma questão também, né? Então, dependendo de como os preços variarem, isso pode sustar, né? Pode sustar pedaços do bloco naquela coisa específica, sabe? Então, vocês vão ver quando a gente estiver narrando os detalhes do acordo, você vai ver que tá meio mal explicado, porque pelo que eu entendi, cara, tem 2.400 páginas só sobre... tipo, o prazo de implementação, sabe? Das diferentes tarifas. Então,
da diferente redução das tarifas. Então só o prazo de implementação da redução das tarifas tem 2.400 páginas. Se juntar o total, pelo amor de Deus, sabe? Verdadeiramente é algo conduzido pela União Europeia, né? Pois é. O que o acordo prevê? No caso do Mercosul, o acordo prevê a eliminação de tarifas que, a depender do setor, pode ser imediata ou gradual, ao longo de prazos que variam de 4 a 15 anos, com exceções para o setor automotivo. Então, é isso. Então, diminuir de forma imediata ou gradual em prazos que variam. Para a União Europeia, a liberação é prevista de forma imediata ou gradual em prazos que variam de 4 a 12 anos. Legal. Os produtos afetados correspondem a aproximadamente 95% dos bens brasileiros exportados ao bloco europeu. Há ainda produtos sujeitos a cotas, principalmente os da água e indústria. Nesse caso, eles representam 3% dos bens brasileiros exportados à União Europeia. Então, é o seguinte, principais produtos importados pela União Europeia do Mercosul, você vê petróleo e coisas parecidas é o primeiro, alimentação para animais, eu imagino que seja soja e afins, né? Sorgo. Café, chá, cacau, minérios metalíferos, sucata metálica, sementes de frutos oleaginosos. Então, carne nem é o primeiro, mas carne vai ter uma cota tal qual a União Europeia não pode importar mais de 1% do consumo interno do Mercosul. Ou seja, porra é pouco, né, bem cara? pouco, né? É bem Impacto pouco. Bem baixo. Cara, eu tenho medo até que ponto vai baixar o preço lá na União Europeia, sabe? Cara, a questão da carne brasileira, cara, eu tava vendo até um documentário sobre produtores de carne nos Estados Unidos. Eles falaram nesses termos assim, cara, o Brasil é a China do setor, cara. Tipo, em termos de carne, o Brasil é a China. Onde chega, destrói e, de fato, as coisas são de qualidade inferior aos os padrões de produção do primeiro mundo. Então, o nosso gado, né, a forma como ele é, o nosso tipo de cruzamento, tipo de ração, ele tem a qualidade inferior, mas ele é, assim, ridiculamente barato. Então, onde ele chega, ele destrói. Cara, mas será que é tão inferior? Cara, sabe, quais são os critérios que o cara mede pra dizer que é inferior? Ah, a carne é menos marmorizada. É literalmente isso. Sério? Tipo, é a qualidade da carne mesmo. E tipo, os padrões também sanitários, etc. E de saúde do bicho. O boi brasileiro é aquela criação intensiva à moda do cacete e tal. Enfim, eu não sou nenhum pecuarista. Se alguém criar gado aí, pode até me esclarecer melhor. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto não são os Yankees, é o norte global querendo destruir a indústria de carne brasileira. Mas a ideia, cara, é que assim, qualquer lugar que você autoriza, isso não precisa ser nacional. Essa cota não precisa ser nacional. Imediatamente, tipo, enxurrada de boi brasileiro, o preço despenca. Então, porra, a União Europeia tem todos os motivos pra estar preocupada, né? Ainda mais porque vai um pouco na contramão da própria política de alimentos que ele tem lá, muito anti-agrotóxico, muito anti... sei lá, tipo de coisa que você bota, fungicida, tipo de porra. Tudo muito restrito, né? Eu não sei, eu tenho até curiosidade, tipo, se o Brasil consegue alcançar esse patamar europeu de qualidade ou se eles já estão flexibilizando. Pois é, enfim. Eu, como carne brasileira, eu acho ela muito boa. Acho que os europeus estão de frescura. Aí tem aqui, com o acordo assinado com seus próximos passos, a gente falou, quais são as salvaguardas previstas no acordo. O Parlamento Europeu aprovou em 16 de dezembro desse ano uma série de salvaguardas, medidas de proteção comercial mais rígidas para amenizar a intransigência da França, principal opositora ao tratado. Mas essas foram consideradas insuficientes pelos países. Então, pelas regras, Bruxelas lançaria uma investigação em caso de flutuação excessiva nos preços de mercadorias sensíveis e exigiria também que os produtos do Mercosul fossem sancionados se não cumprirem os exigentes padrões sanitários e ambientais do bloco. Isso é foda. Isso sempre vai ser a prerrogativa para travar o comércio, entendeu? É. A forma como as coisas são produzidas é muito diferente. Então, para dar um exemplo, se um artigo importado no Mercosul chegar à Europa com uma diferença de preço de 5% maior do que a média dos últimos 3 anos, ou se o volume da cota isenta variar também em mais que 5%, o gatilho para a investigação será acionado. Tá vendo? É a coisa mais... Tipo, esse tratado comercial é a coisa mais União Europeia da história. Assim. Tipo, demorou 25 anos para ser feito. Ele é pequeno, né? Enfim, poderia ser maior, sabe? Tipo, o Trump, baseado em, tipo, uma semana de estudo, talvez menos, né? Só chegou ameaçando botar tarifa de 50% em tudo, sabe? Aí os europeus... Isso te impacta no PIB rápido. Exato. E aí os europeus estão, tipo, 25 anos estudando pra criar um negócio ultra complexo, intricado. Não, na verdade, se um artigo importado tiver uma variação month over month de 5% maior do que a média dos últimos 3 anos... Cara, sabe? Aí não, isso é um trigger de uma investigação no nível europeu, tá ligado? Tipo, porra, irmão, dado que isso é um acordo de livre comércio, tá me parecendo ridiculamente burocrático, sabe? É, natural, né? O bloco europeu hoje em dia. Não é à toa que ele é cada dia menos competitivo, né? Pois é.
Os produtos que mais preocupam os legisladores europeus são a carne bovina e de aves, em que o Brasil é um dos maiores produtores, e o açúcar. Que eu achei engraçado, né? De onde vem produz, né? Quem produz Talvez açúcar? a França consiga produzir Guiana, nos territórios oceânicos dela. Talvez a Espanha consiga produzir também. A Espanha provavelmente consegue nas Ilhas Canárias, né? Teme-se uma invasão de produtos sul-americanos em caso de problemas na cadeia de produção agrícola europeia. Por isso a promessa de Bruxelas de monitoramento quase em tempo real dos mercados. Enfim, quem ganha e quem perde com o acordo. O acordo criará um mercado comum de 722 milhões de pessoas, foda-se, com economias que juntas somam 22 trilhões, foda-se também. Só tá pelo tesão de somar números, né, cara? No Exato. fim das contas é tipo... Caralho, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas vão ser afetadas. Exato, é tipo... Caraca, 10 milhões de quilômetros quadrados é a área dos países. Eu tô tipo, caralho. E tem que ponto ser um acordo de livre comércio, entendeu? Tipo, as relações comerciais vão ser estreitadas, mas não é um acordo de livre comércio. Não é a União Europeia chegou à América do Sul, entendeu? Não é isso. Um estudo do IPEA calcula que o acordo provocará um crescimento de 0,46% do PIB brasileiro até 2040. De novo, parece ridículo. Em termos relativos, o Brasil obteria ganhos maiores que os países da União Europeia, né? Que vão subir 0,06% no PIB. Isso é tipo uma oscilação, cara. Eu acho que você não tem nem a capacidade de medir o PIB nesse grau de acurácia, provavelmente, sabe? Né? Dos demais países do Mercosul, alta de 0,2%. O Brasil é o campeão da coisa. Então. Sim. Para o Mercosul, uma das principais vantagens é que as tarifas de importação de 77% dos produtos agropecuários enviados para a União Europeia seriam eliminadas, beneficiando principalmente carne suína, de frango, pecuária bovina, frutas e vegetais. De novo, tem uma cota. A gente vai falar sobre isso. Na outra, que limita, sabe? A cota não é tipo, não, tem que ter um mínimo. Não. Tem um máximo e não é ultrapassado. Certo. Na outra ponta, há setores no Brasil com impacto negativo, como equipamentos elétricos, máquinas e equipamentos, produtos farmacêuticos, têxteis e produtos metalúrgicos que devem ser os mais prejudicados, segundo a IPEA. Então, isso é meio ruim, né? Coisas com valor agregado um pouquinho mais alto, né? No fim das contas, o Brasil vai trocar, né? Crescimento acima dos pares, mas aí, porra, a economia também vai continuar nesse ritmo de... Como chama? Primarização. Enfim, continua perdendo complexidade, né? Os incentivos cada vez mais pro primeiro setor. Então, o setor automotivo terá um período de eliminação tarifário mais longo, com o objetivo de atenuar o impacto da entrada de carros e partes europeus em condições mais competitivas no Mercosul. Do que eu sei, a indústria automobiliária brasileira, ela é uma merda. Automobilística. As fábricas são velhas, os carros são ruins e caros comparado com dos outros lugares do mundo. Realmente, eu acho que se você só abrisse assim, é só... Mano, São Bernardo do Campo ia explodir, assim. A eliminação de tarifas para veículos a combustão segue sendo de 15 anos. Isso é loucura, anos. Né? Caralho. E passou para 18 anos no caso dos carros eletrificados. Para veículos a hidrogênio, que eu nem sei se funcionam ainda, o prazo foi fixado em 25 anos, com 6 anos de carência. Aí, dado que não é comercial ainda, podia botar o vencimento até mais longo. A parada meio que não existe, né? Exato. Bota aí 400 anos, pô, foda-se. Não, mas é loucura, cara, se para pensar assim, pô, o Lula negociou uma parada e eu vou ver os efeitos totais disso quando eu estiver com 41, sabe? Pois é. E a outra quando eu estiver com 44, cara. Já vou estar quase morto já. Brincadeira. Ainda no setor automotivo, foi incluída uma salvaguarda que poderia ser acionada caso o aumento de importação de carros da Europa cause danos à indústria nacional. Ou seja, mais uma salvaguarda aí, né? Nessa hipótese, o Brasil poderá suspender o cronograma e reaplicar a tarifa por um período de 3 anos, que pode ser renovado por mais 2 anos. Sabe, não tá parecendo uma coisa meio, tipo, feito por pessoas que gostavam demais de modelo diplomático, sabe? Eu acho que assim, os caras não estavam dispostos a tomar nenhuma decisão que fosse definitiva, sabe? No fim das contas. Você ficou 25 anos e tal, tipo, cara, essa porra não vai ter jeito. Vou fazer tudo de uma forma que eu possa reverter, sabe? Sim. E que eu possa mitigar o impacto ao máximo. Isso aí, cara, é uma boa notícia pra galera que gosta de carro europeu, né? Fãs da Peugeot e da Citroën. Pois é, seu filho... É verdade. Quando você for velho... Quando o teu filho herdar o teu carro, o teu Peugeot, as peças vão estar muito mais baratas. Exato. O que o acordo prevê para o agronegócio, as tarifas de importação de 77% serão eliminadas, de novo, gradualmente. Né? O que o acordo prevê em termos de combate às mudanças climáticas? O acordo prevê que o Acordo de Paris, Tratado Internacional de Combate às Mudanças Climáticas, é um elemento essencial do relacionamento entre a União Europeia e Mercosul. Cara, isso me parece muito negativo, sabe? Você se casar com os europeus nessas coisas climáticas, porque os europeus são lunáticos do ponto de vista de
clima e meio ambiente e tal, eles estão dispostos a sacrificar as próprias economias para, tipo, sonhos maximalistas de energia verde e redução de emissões. Então, cara, se aproximar deles nesse quesito é meio ruim, sabe? É complicado. E a gente tem posições diferentes também, né? Ele já tem as economias muito mais solidificadas, muito mais estabilizadas, desenvolvidas. Cara, o Brasil... Se o Brasil operasse com as exigências europeias, acho que o Brasil nem cresceria. Assim como eles também não crescem, né? A Europa... Pois é, né? Crescimento... Nem eles estão crescendo, né? Eles crescem só baseado em importar pessoas para trabalharem como iFood, basicamente, sabe? Esse crescimento. E tipo, volta e meia também, tem lá um cara genial no continente, inventei o Ozempic, aí aumenta o PIB. Pois é. Aumentei um reator de nêutrons, o caralho, isso é uma coisa assim, de altíssima tecnologia, aí beleza, aí tem um impacto legal no PIB, mas a gente não tem isso nunca, né? Então... E por que o acordo anunciado em 2019 foi renegociado? Porque o Bolsonaro, né, houve forte oposição na Europa contra a política e as declarações antiambientais do então líder brasileiro. É isso. Esse outro artigo aqui tem mais detalhes. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente não cobriu. Pera aí, esse é o mesmo artigo? Talvez seja, né? Não é. Então, o que prevê, de novo, varia de 4 a 15 anos. Então é isso. Ainda há produtos sujeitos a cotas, principalmente da agroindústria, né? Foi o que a gente cobriu. O Fernando Henrique Cardoso começou a negociar, né? Loucura isso também. Pois é, mano, pra você ver. Cadê? Compromissos concretos para deter o desmatamento. Fundo de 1,8 bilhão de euros da União Europeia para transição verde e digital, tipo, justa. Significa, sabe? Então, o setor automotivo a gente falou sobre ele. Criado um mecanismo para avaliar se medidas unilaterais que venham a ser adotadas acabam comprometendo concessões feitas para o acordo. Então, para o Brasil, esse é o ponto de especial preocupação por causa da nova linha de desmatamento na União Europeia, vista pelo governo Lula como uma brecha para a UE adotar medidas protecionistas, né? Então, pois é. Quem é a favor e quem é contra? Qual é o impacto do acordo para o Brasil? O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços fez simulações no impacto de acordo para o ano 2044. Calcula seu efeito positivo de 0,34% sobre o PIB. Então, não muito diferente do IPEA, né? Caralho, o órgão do governo chegou a uma conclusão mais conservadora do que o órgão não governamental ainda. Então, pois caralho, é. Que merda. Então, um aumento de menos de 1% no investimento, redução de 0,5% no nível de preço ao consumidor, sabe? Tipo, impacto sobre importações de 2,4%, exportações de 2,6%. Isso é até um númerozinho um pouquinho melhor, né? Mas não é nada earth-shattering, sabe? O que eu fico pensando, cara, é tipo assim, o trabalho empregado ao longo de 25 anos pra... No fim das contas, você ter tipo uma medalha só amigo da Europa, sabe? Só amigo da Europa Award. Aí você pode botar no seu terno, assim. No fim das contas, porra, isso muda tão pouco. Pois é, cara. Os setores brasileiros podem ser prejudicados. Produtores de itens que o Brasil importa da União Europeia, como vinhos, veículos, máquinas, produtos farmacêuticos e químicos, podem enfrentar maior competição. Cara, se você for um produtor de vinhos no Brasil e queijos no Brasil, esse tipo de coisa, provavelmente vai estar ferrado, mano. Falaram que o laticínio tá destruído. Você simplesmente vai ter que, se você produz queijo na Serra da Canastra, cara, você tem que procurar um novo emprego. Exato. Por isso a gente tem uma excelente notícia. Você quer trabalhar com a gente? A gente tem 2 vagas disponíveis, pessoal. Uma de escritor, uma de social media. Os formulários estão na descrição. São remunerados, a gente acha que bem remunerados. A nível europeu. Nível europeu, pois é. E, cara, a gente quer basicamente que você mande provas de trabalho, esse tipo de coisa assim, manda um pouco do seu currículo, você vai ver o formulário, nada demais. E aí a gente vai fazer entrevistas, a gente explica mais, qualquer dúvida, tem mais detalhes sobre a vaga também nos formulários. Então é isso, cara. Se você trabalhar na indústria de vinhos, queijos, embutidos... Se você trabalha numa vinícola na Serra Gaúcha, ou se você é um produtor de queijo na Serra da Canastra, horrível, cara. Você vai ser destruído pelas mercadorias da Europa. Então vem trabalhar com a gente. Exato. Enfim. Cara, vamos lá. Após derrota no acordo, esquerda e direita pedem queda do premier francês. Para o ministro italiano, acordo UE-Mercosul dá fim ao parmesão. E aí isso eu acho que é uma parada mais interessante ainda. Quem realmente vai se beneficiar com esse acordo é o seguinte. Cara, não pensa nem em termos de setores econômicos, etc, sabe? Vai ser, cara, pessoas que tomam vinhos europeus e chocolates premium, sabe? Então, é assim que a G1 tá noticiando o acordo, sabe? E você vê, o imposto de importação do vinho será zerado entre 8 a 12 anos e do chocolate entre 10 a 15 anos. Então, daqui a 15 anos,
o chocolate europeu vai estar mais barato. Então você que frequenta aquele supermercado de classe média alta, tem os produtos selecionados da Europa, um chocolatezinho melhor, um queijinho original, cara, great news, assim, o preço vai cair bastante, na verdade. Provavelmente, né? Com um tempo, assim, pelo menos daqui a 10 anos, vai poder tomar vinho a valores europeus, pô. Vai ter garrafa de vinho, presumo que, né? Dado que tá escrito aí. Tu vai comprar o vinho português é tipo R$20, né? R$30, preço nacional. De novo, né? Se o Brasil conduzir bem a questão climática em seu território, se os europeus não se sentirem violados pela carne brasileira e tal, tem várias condicionantes, mas em 10 anos. Daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos, tua ida ao Zona Sul, cara, vai ser aqui, ó, perfeita, entendeu? Pois é. Então. Queijo também, né? Eu vi uma galera dizendo que o setor brasileiro que tá mais ferrado com isso tudo de todos, assim. Laticínio, no geral. Sim. Que os caras já estão muito mal das pernas, pô, a questão. Mercado de leite no Brasil parece que tá um lixo, porque é uma parada de trabalho intensivo, então é muito filha da puta você ter gado leiteiro no geral, né? A gente conheceu um produtor de gado leiteiro, né? Em Minas. Cara, o bicho. E o cara ralava. O bicho trabalha muito, cara. E é todo dia. Natal, tira leite 2 vezes no dia. Ano Novo, tira leite 2 vezes no dia. Os filhos do cara não queriam trabalhar com essa porra de tão puxado que era. Tão puxado que era, cara. E o preço do leite é muito ruim, a qualidade dos laticínios no Brasil é muito baixa, etc. Então, lá na Europa eles conseguem fazer tudo de uma forma muito mais intensiva e com muito maior produtividade, né? O gado leiteiro deles é melhor. Mas é isso, cara. Se você é o tipo de pessoa que come, sei lá, gosta de Ramon espanhol, sabe? Gosta de um azeitezinho. Azeite português, grego, sabe? Italiano, esse tipo de coisa. Queijos franceses, brie, camembert. Se você gosta daquela sardinha enlatada, alto padrão também, de vez em quando é bom, hein? Exato. Então é isso, cara. Se você é basicamente classe média alta no Brasil, parabéns, sabe? Daqui a 15 anos... Eu consigo pensar... Sim, o pessoal do agro se deu bem também, né? Um pouco bem. Né? Tipo, com o tempo isso deve acabar compilando numa vantagem pra você e tal. Então, parabéns aí. Se você criar boi, se você plantar soja. Ou se você é a Vale, né, também. Minério tá na balança comercial lá. Né? Porque pra Vale, a grande maioria do minério que ela vende é pra China, mas é tipo... Puta, muito desproporcional. Mas enfim, se você negocia commodity, sei lá, talvez isso acabe te beneficiando. Agora, se você é da velha elite industrial brasileira, que vem tomando porrada aí desde 89, mais uma notícia ruim aí. Então, vamos ver a opinião aqui do John Clark, que foi da delegação da UE na Organização Mundial do Comércio na ONU, que ele falou o seguinte: o acordo de livre comércio entre o Mercosul é bastante ambicioso, na avaliação do inglês John Clark, a maior acordo de livre comércio da história. É muito maior do que União Europeia-Japão, União Europeia-Canadá ou Estados Unidos-Canadá-México. Isso aqui eu já acho questionável. Em número de pessoas, talvez. Com certeza. Que é uma métrica muito retardada, né? A métrica certa é, volume dinheiro, movimentado. Clark refuta a crítica de que, por prever cotas de importação, o acordo seja tímido. Pra você ver. Não foi nem a gente que pensou isso, né? Aparentemente outras pessoas já estavam fazendo essa crítica. Ele argumenta que o texto abre a maior parte do comércio, além de serviços, investimentos e compras públicas. Então vamos lá. O acordo levará possivelmente a uma redução de 0,1% na produção da Europa. Isso é nada. Mas sabe, o fato que ele vai reduzir pouco a produção da Europa quer dizer que ele é pequeno, sabe? Quer dizer que ele vai aumentar. Tudo sobre esse acordo é medido na casa de decimais, tá ligado? Nada é medido nem em porcentagem, tipo, cheia, sabe? É tudo menos de 1%, cara. Se vai diminuir 0,1% lá, não deve aumentar mais de 1% aqui, né? Pois é. Então, qual é o impacto do acordo para a União Europeia e o Mercosul? Tem uma cobertura bastante abrangente. Todos os estudos feitos sobre ele mostram que beneficiará ambas as economias. Então, beleza. Essa parte aqui já tinha sido coberta antes. No Brasil, há críticas porque o acordo prevê muitas cotas de importação. Acho que o Mercosul, a opinião dele, não ficou muito satisfeito com as cotas limitadas para carne bovina, açúcar, aves, arroz e etanol. Mas essas eram áreas sensíveis para a União Europeia. E o bloco simplesmente não podia abrir completamente seu mercado para esses produtos sensíveis, nos quais o Mercosul é muito mais competitivo. Então, o compromisso que foi acordado pelo Mercosul em 2018, eu estava lá, foi ter algumas cotas para os chamados produtos sensíveis, especialmente carne bovina, cordeiro, açúcar e aves. Então, beleza. Nem sabia que cordeiro a gente era competitivo. A gente não, né? Os argentinos, no caso. Essa preocupação com as questões ambientais é genuína ou apenas retórica protecionista? Ambos.
Do ponto de vista das ONGs, é uma preocupação sincera e genuína de que o acordo possa ser prejudicial ao meio ambiente, clima e desmatamento. É isso, né? Estamos em 2026, né? Até que ponto você realmente quer levar opinião desse tipo de ONG muito a sério, né? Por parte dos agricultores europeus, há uma aversão à concorrência, né? Eles querem um campo de jogo nivelado, talvez nivelado, não, desnivelado, né? Que beneficiem eles. E usam um argumento ambiental para tentar restringir importações ou até impedir que o acordo seja assinado. Quão competitivo é o agronegócio na Europa hoje? Eu diria que é bastante, e não apenas nos produtos de alto valor, como champanhe e conhaque. É em toda a gama. A maior exportação da Europa é de trigo, por exemplo. Então, cereais, laticínios, vinhos e destilados, todos os produtos processados, no azeite de oliva, a Europa é muito competitiva. As exceções são carne bovina, aves, açúcar e, em menor medida, arroz, né? Legal. Como protegido estará o agronegócio europeu após a assinatura? Aí essa parte é interessante, né? Então, o acordo beneficiará os exportadores europeus, especialmente de produtos lácteos, vinhos e destilados, ou seja, vodkazinha Grey Goose vai ficar mais barata. É francesa, né? Eu não sei se a galera ainda toma Grey Goose, porque quando a gente tava ficando... Chegando naquela idade ali que você começa a beber, sabe? Tipo, 12 anos e tal. 11 anos de idade. Grey Goose era all the rage, né? Ah, Grey Goose é francesa, não é? Pô. Ciroc também. Tem várias vodkas francesas. Cara, tá por dentro pra caralho, hein? Curtiu eu já tive 12 anos, né? Você curtiu o funk... 12 anos. O cara curtiu o funk ostentação paulista mesmo, mano. Pois é. O acordo não terá muito impacto nos setores sensíveis da Europa, porque tem as cotas. Legal. As avaliações independentes de impacto mostram que, mesmo para o setor de carne bovina, que é o mais vulnerável, o acordo levará possivelmente a uma redução de 0,1% na produção da Europa. Isso é nada. A cota é apenas de cerca de 1% do consumo europeu. Foi o que a gente falou. Meio bosta, né? Abertura ridícula no mercado. Né? Pensar que o frangélico também vai ficar mais barato. Bando de líquido. O frangélico é da onde? É italiano. Quer dizer, de origem, né? Não sei se ainda Interessante. Ele falou, por que levou tanto tempo? Originalmente porque a União Europeia priorizava a Organização Mundial do Comércio, aí depois teve obstáculos, tipo o governo Bolsonaro, os argentinos querendo sair do Mercosul. Ainda querem, né? Sim. O Uruguai muitas vezes também não tão convencido assim. Aí do lado da União Europeia, experiência ruim, com a parceria transatlântica de comércio com os Estados Unidos. Esse é o nome do dia que o Donald Trump extorquiu a Ursula von der Leyen, é isso? Cara, talvez seja, não sei. Né? Eu não sei também exatamente o que ele tá falando. Mas cara, enfim, é isso. A gente leu tudo isso que a gente tinha pra ler. O fato é, o que eu acho? Eu acho que, cara, nothing burger, né, cara? Sabe? Tá me parecendo um nothing burger. É mais uma vitória retórica do que uma vitória concreta. E a CNN publicou esse artigo aqui que essa analista Clarissa Oliveira falou, nossa, como isso é um trunfo pro Lula, porque é uma das principais bandeiras da sua agenda internacional, esse multilateralismo. Aí ela fala, antigamente o Obama ficava falando, you're the man. Agora o Lula, caraca, vai ser muito aplaudido na Europa. É tipo, cara, mas o impacto é baixo. Sabe? Não entendi também a análise. A analista, como chama? Clarissa Oliveira. Clarissa Oliveira não destacou nenhum ponto econômico, né? Tô na negociação, assim. Então tava. Cara, um tratado de livre comércio trabalhado por 25 anos. E o grande trunfo é que o Lula vai conseguir retomar o prestígio internacional dele. Porra, sim. É horrível, né? Eu achei que a Clarissa Oliveira se mostrou jornalista por excelência. Tinham que ter chamado um economista bem Spurg, assim, pra dar a opinião dele. Porque ia contrastar, sabe? Tipo, o jornalista é o cara mais de humanas, assim. Ele é um perfil mais parecido com, tipo, o diplomata, esse burocrata, assim, dessas organizações. Então ele vê, é um tratado com vários países, aí uma reunião, aí líderes se unindo e apertando as mãos, assinando papéis. Caraca, como isso é um grande avanço, é um compromisso. Enquanto, tipo... E o autista pra, tipo, crunch the numbers e ver se é real, sabe? Ficou faltando isso nas análises da CNN e tal. Eu até penso assim, em termos de, tipo, analisando, sabe, contexto macro político, assim, internacional. Caralho, tá todo mundo indo na contramão do livre comércio. O México acabou de taxar o Brasil, né? Dar uma separada, assim, dos dois mercados. Será que não passou, assim, a dúvida, tipo... Cara, será que em 25 anos esse acordo ele só se tornou datado? Pois é, ele foi começado na época do neoliberalismo. O pique, né? Pique neoliberalismo começou no governo da FHC. Caralho, será que ainda tá no momento de fazer isso? Será que essa é uma decisão atemporal? Será que tudo que o Trump tá fazendo não significa nada? Sabe? Eu penso mais nesse sentido. Eu acho que o Lula pode
talvez até, né, ter comprometido o Brasil para um futuro próximo em favor de, tipo, beleza, tô trabalhando nisso há 20 anos e eu preciso dessa vitória. Eu quero pessoalmente, porque eu não consigo nem enxergar a vantagem eleitoral disso, tá? Tipo assim, no horário eleitoral, o Lula vai falar sobre acordo. Eu não acho nem que ele vai falar, tá? Mas caso ele fale entre acordo de livre comércio Europa e Mercosul, cara, isso não move o fiel da balança. Ainda mais que vai demorar só, tipo, 20 anos. 10 anos, 15 anos pra entrar em efeito, o sabe? O Lula vai estar enterrado já, cara. Quando o efeito das coisas tiver total, né? Daqui a, sei lá, 25 anos. E aí a verdade é que o impacto nos preços é muito baixo, então meio que não ajuda as pessoas. Vai gerar postos de emprego, ninguém levantou esse número, né? Na Europa fizeram essa conta, 440 mil vagas de trabalho. No Brasil, será que vai gerar? Dado que vai incentivar principalmente o setor primário? Não sei, entendeu? E vai boicotar a indústria, né? Na real, não sei. Pois é. Cara, aqui... engraçado. O GPT levantou que o comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México é da ordem de quase 2 trilhões de dólares, sabe? E enquanto esse tratado da União Europeia, ele é de 111 bilhões de euros, sabe? Ou seja, o dos Estados Unidos com o México é tipo 20 vezes maior, sabe? O da América do Norte. Cara, os jornalistas e esses caras falando que esse é o maior acordo da história da humanidade, tipo, não é, só não é, entendeu? Isso é mentira, cara. Pô, eu não sei porque que eles estão cheerleading tanto essa parada. Cara, eu acho que é muito prestigioso, né? É aquilo, você ganhou a medalhinha. You're the man, sabe? Não. Exato, medalha You're the man. Medalha Barack Obama, You're the man. Entendeu? Exato. Ou então, tipo, amigo da União Europeia, sabe? E aí é uma coisa prestigiosa, porque a União Europeia é o que tem de mais refinado, né? Nos anos 90, onde esses caras ainda estão presos mentalmente. Eu não consigo enxergar o ganho político pro Lula, eu não consigo enxergar o ganho econômico pro Brasil, pelo menos em larga escala. Mas, no geral, provavelmente... pequeno, mas provavelmente bom até. Tipo, não deve fazer mal, mas de novo, aí você é uma vitória pro agro, é uma derrota lá pra indústria brasileira. Entendeu? Vai variar 0,5% em 20 anos. Será que vai mesmo, entendeu? Porque se tu errar um númerozinho é negativo, sabe? Sei lá, entendeu? Pois é. Então se errar um númerozinho é tipo 0,1%. Então, principalmente acho que é uma vitória pra, cara, de novo, pessoas que vão à Zona Sul, gostam de uma boa farinha, de um bom chocolate. Pasta de queijo, de cabra. Um bom vinho, entendeu? Esse é o big winner, entendeu? Small winner, Brasil, Lula, big winner. Caras que vão no Zona Sul e tal, e gostam de noite de antepastos em casa, sabe? Principalmente. Pois é. Mas, cara, sei lá, eu achei que esse acordo da União Europeia, ele foi tão, tipo, suco de União Europeia, sabe? Brother, o bagulho demorou 25 anos pra ser implementado. Ele é, aparentemente, gigantesco, o documento em si, tanto que ninguém nem tratou ele, sabe? Nem fez link a nenhum documento. Ele é hiper bizantino na forma que ele vai ser implementado. Então, ele tem prazos super diferentes, aí várias ressalvas, vários mecanismos que podem ser ativados, etc. E ele demorou tanto pra ser firmado e vai demorar tanto pra ser implementado. Tipo, cara, isso não é quase que um indictment, sabe? Uma condenação do modelo, tipo... União Europeia de se fazer política, sabe? Não, é aquela máxima, né? Em alguma medida injusta, né? Mas é aquilo. Os americanos inventam, os chineses produzem e os europeus legislam. E aí você vê, cada um extrai os resultados, né, da sua atividade prioritária. E aí se o Brasil decidir espelhar a metodologia europeia, eu nem considero a Europa tipo, como um epicentro de poder geopolítico, sabe? Cada vez menos. Cada vez menos, né? E não projeta, hesita, é muito múltiplo, né? Então você vê cada vez mais um mundo dividido entre China e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos bem maior ainda, bem mais importante ainda. Os Estados Unidos e China meio que dividindo, assim. Quando o assunto é exército, as pessoas falam sobre a Rússia. E a Europa parece sempre confusa, hesitante, né? Atrasada, muitas vezes. Claro, de novo, tem engenharia de ponta na Europa, os caras são fera, tem parque industrial, maneiro. Não é um lixo. Não, a Europa tem muito potencial, né? Não, você nunca pode descartar assim, isso é merda. Até os países que a gente fica zoando aqui, esse país é um pig, a Itália é um pig, é um país fodido, ninguém trabalha. A Itália tem um parque industrial foda, entendeu? Muito sinistro, alta engenharia. É muito sinistro mesmo. Espanha é um país que a gente também trata. Os caras dormem depois do almoço. Mano, aviação, foda, tudo sinistro, entendeu? Muito mais do que o Brasil. Mas cada vez mais o continente vai perdendo
vai perdendo competitividade, cada vez uma fatia menor da economia mundial. E, porra, o Brasil vai fechar com a Europa, cara. Aqui tem esse dado de Share of Global GDP. Claro que isso aqui não é exatamente a União Europeia, né? Tá incluindo o Japão e o Reino Unido, que hoje em dia não faz mais parte. Mas na década de 90, os aliados americanos, né, os grandes aliados, assim, tipo, compõem o G7, basicamente. Isso é... Falta quem pra fazer o G7 aqui? O Canadá, basicamente, né? Acho que sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. 37% do PIB. E os americanos eram 26%. Hoje em dia, caíram para 16%, os americanos são 26%. É isso, cara. Estão estagnando, não só em termos absolutos, eu diria que pós 2008, 2010, né, que teve a grande crise europeia, há argumentos a serem feitos que a Europa está estagnada mesmo, tipo, em termos absolutos. Mas em termos relativos, eles já estão meio que retrocedendo há muito tempo, entendeu? E aí é isso mesmo que o Brasil quer se aproximar, sabe? Cara, e o mundo mudou muito assim, sabe? A admiração que o Brasil tem por um país como a França, por exemplo, ele era muito mais fácil de justificar, cara, até os anos 60, cara. Eu vi desse dado ontem. E enfim, eu tenho muito carinho pela França, me acho um país, porra, foda, né? Mas na época do Charles de Gaulle, a França era a segunda maior economia do mundo, cara. Nos anos 60. Hoje... Maior que a União Soviética? Os caras falaram, no pós-guerra a França era a maior, faz sentido, né? Segunda maior, né? Tipo, anos 50, assim. E hoje em dia, nem a União Europeia inteira é a segunda maior economia do mundo. É a China. Então, porra, cara, o grau de relevância que essas nações europeias têm no grande teatro das nações, porra, minguou numa velocidade ridícula, entendeu? E aí, beleza, eu entendo o carinho pela França, pô, a França meio que fundou a USP, né? A França meio que fundou o Rio também, veio junto com a família real pra cá. Mas, caralho, é outra coisa hoje em dia. É literalmente outra coisa. A França tinha a Argélia inteira ainda também nessa época. Enfim. Mas, cara, eu só acho que é pra revisitar esses conceitos, assim. Sim. Né? De novo, se você não assistiu, assista esse episódio. A gente falou sobre a nova política externa do governo Trump, americano, documento que eles publicaram. Vocês estão vendo ele ser implementado agora, nessas loucuras que o Trump está fazendo pelo mundo inteiro. Então vejam esse episódio. E lá eles diagnosticaram perfeitamente, cara. A União Europeia é um continente meio que... A União Europeia não. A Europa, as nações europeias, cara, estão passando por maus bocados, assim. Eles precisam de uma reviravolta, senão eles vão só, cara, definhar e deixar de existir, cara. E é por uma confluência de múltiplos fatores, mas economia e política fazem parte, entendeu? Então... Enfim, é isso. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Considerem preencher os formulários se vocês quiserem trabalhar part-time com a gente. Entrem no site também, tem conteúdo extra, gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 15 e outro de 30 reais. E é a única forma, a melhor forma que você tem para apoiar o nosso trabalho. O plano de 15, um pouco menos de conteúdo, mas você participa do programa de perguntas e respostas. E o de 30, acesso completo a mais de, 120 horas, 150 horas de vídeo já. Exato. E nos siga no Twitter, meu @pessoa A99. Meu @novosclássicos. Eu roubei o @ do Pessoa. Obrigado.